Ninguém estava preparado para isso. O que era para ser apenas uma entrevista no programa especial de Roberto Cabrini se transformou em um verdadeiro massacre ao vivo. Cabrini, conhecido por suas perguntas afiadas e seu tom investigativo, tentou pressionar Nicolas Ferreira, colocando questões duras e tentando desmoralizá-lo em rede nacional. Mas o jogo virou. Nicolas respondeu com precisão, desarmando cada narrativa, expondo verdades e deixando o jornalista sem saída. O clima ficou tenso, os produtores entraram em desespero e a entrevista rapidamente se tornou um dos momentos mais impactantes da TV brasileira. As redes sociais explodiram. Hashtags dominaram os trending topics, vídeos viralizaram e a mídia viu sua estratégia se transformar em um verdadeiro tiro no pé. Você não pode perder esse embate histórico. Assista agora. A entrevista prometia ser uma das mais polêmicas do ano. O renomado jornalista Roberto Cabrini, conhecido por sua postura investigativa e perguntas incisivas, receberia um dos políticos mais comentados do Brasil, Nicolas Ferreira. O programa especial, transmitido para milhões de brasileiros, prometia um debate de alto nível, sem cortes, sem edição e sem meias palavras. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Antes mesmo de Nicolas entrar no estúdio, a internet já estava pegando fogo. Cabrini não costuma pegar leve. Como será que Nicolas vai se sair? Se Cabrini for imparcial, essa pode ser a melhor entrevista do ano. Será que vão tentar desmoralizar Nicolas ao vivo? Nos bastidores, a produção do programa estava em alerta. Diferente de apresentadores mais progressistas, Cabrini não jogava para a plateia. Ele fazia perguntas duras, independentemente de quem estivesse na frente dele. Mas Nicolas também não era um político comum. Quando seu nome foi anunciado, o estúdio ficou dividido. Aplausos, murmúrios, olhares atentos. Ele entrou com passos firmes, vestindo um terno escuro bem alinhado e mantendo um semblante tranquilo. Sabia que não seria uma entrevista fácil, mas estava pronto para o embate. Cabrini, sentado à sua mesa, o observava com um olhar analítico. Deputado, obrigado por aceitar o convite. Aqui, gostamos de trabalhar com fatos e perguntas diretas. Espero que o senhor esteja pronto. Nicolas sorriu de leve e respondeu. Estou sempre pronto, Cabrini. A troca de olhares entre os dois já deixava claro que aquele não seria um bate-papo qualquer. Cabrini não perdeu tempo e foi direto ao ponto. O Brasil passou por momentos difíceis nos últimos anos. Crise econômica, pandemia, polarização política. Muitos dizem que o governo que o senhor defende teve grande responsabilidade nesses problemas. O senhor concorda? Bum! O primeiro golpe estava dado. A câmera focou no rosto de Nicolas. Nos bastidores, os produtores esperavam para ver como ele reagiria. Mas Nicolas não hesitou. Ele se inclinou levemente para a frente, olhou diretamente para Cabrini e respondeu com firmeza. Roberto, acho curioso como sempre tentam colocar todos os problemas do Brasil na conta de um governo que ficou apenas 4 anos no poder. Parece que esqueceram as décadas de má gestão e corrupção que nos trouxeram até aqui. Bum! O estúdio se agitou. Cabrini manteve a expressão séria. Ele sabia que Nicolas não era um político despreparado. Mas a entrevista mal havia começado. O clima no estúdio estava tenso, mas controlado. Nicolas Ferreira rebateu com firmeza. E Roberto Cabrini percebeu que não teria um entrevistado fácil. Nos bastidores, os produtores mantinham os olhos fixos nas telas, atentos a cada detalhe. Cabrini, com sua postura sempre investigativa, decidiu aprofundar ainda mais a questão. Ele cruzou os dedos sobre a mesa e lançou a próxima pergunta. Nicolas, o governo Bolsonaro foi criticado por sua condução da pandemia. Muitos dizem que houve negligência, demora na compra de vacinas e até incentivo à desinformação. Como o senhor responde a isso? Bum! A plateia reagiu.
Essa era uma pergunta perigosa. Se Nicholas desviasse, poderia parecer que estava fugindo do tema. Se batesse de frente, poderia soar radical. Mas ele sabia exatamente o que dizer. Ele tomou um gole d'água, ajeitou o microfone e respondeu com tranquilidade. Roberto, eu sempre acho curioso como a narrativa tenta apagar os fatos. Vamos falar de números. O Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo, mesmo enfrentando resistência interna, desvios de verbas estaduais e burocracias criadas por quem dizia querer salvar vidas. Bum! A plateia ficou em silêncio. Nicholas continuou. E enquanto o governo federal fazia a sua parte, o que faziam governadores e prefeitos aliados da esquerda? Fechavam comércios sem critério, desviavam dinheiro da saúde e promoviam festas privadas, enquanto o povo estava preso em casa. Mas isso, ninguém fala. A plateia murmurou. Cabrini não se deixou abalar. Ele sabia que precisava pressionar mais. Mas, deputado, muitas pessoas acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro atacava a democracia. Ele fez críticas severas às instituições e, em alguns momentos, parecia incentivar a ruptura institucional. O senhor não acha que isso foi um risco para o Brasil? Bum! Essa era uma armadilha clássica. Nicholas sorriu levemente, como se já esperasse essa pergunta. Ele se inclinou para frente e respondeu sem hesitar. Cabrini, a grande questão aqui é: criticar abusos de poder não significa ser contra a democracia. Ele fez uma pausa e continuou. Se questionar decisões judiciais fosse antidemocrático, Lula estaria preso até hoje. Afinal, ele já chamou ministros do STF de covardes, já criticou a justiça inúmeras vezes e nunca foi punido por isso. Mas quando alguém da direita questiona algo, vira um criminoso. Isso não é democracia. Isso é censura seletiva. Bum! O estúdio ficou em silêncio por um segundo. Alguns aplaudiram discretamente, outros murmuravam tentando processar a resposta. Nos bastidores, os produtores estavam cada vez mais tensos. Cabrini percebeu que precisava mudar de abordagem. Ele respirou fundo, pegou seus papéis e foi para um tema ainda mais polêmico. Nicholas, o senhor defende a liberdade de expressão, mas muitos dizem que seu discurso pode incentivar preconceito contra minorias. Como o senhor responde a isso? Bum! Esse era o golpe mais previsível e um dos mais difíceis de rebater. Mas Nicholas já estava preparado. Ele sorriu de canto, pegou o microfone e respondeu com firmeza. Roberto, hoje em dia, qualquer opinião contrária à mídia progressista é rotulada como preconceito. Mas a verdade é que quem mais fala de inclusão são os que mais dividem as pessoas. O silêncio no estúdio foi absoluto. Ele continuou. Quando um conservador fala de família tradicional, ele é acusado de intolerância. Mas quando a esquerda ataca cristãos, debocha do agronegócio e cancela adversários políticos, isso é normal? Bum! A plateia reagiu imediatamente. Nos bastidores, os produtores estavam inquietos. Cabrini olhou para Nicholas por alguns segundos, como se processasse a resposta. Ele sabia que aquela entrevista estava fugindo do controle. E o pior ainda estava por vir. O estúdio estava pegando fogo. Nicholas Ferreira não apenas rebateu todas as investidas, como também virou a narrativa a seu favor. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares tensos. Nada estava saindo como o esperado. Roberto Cabrini, experiente e sempre estratégico, decidiu partir para um ataque ainda mais direto. Ele ajustou os papéis à sua frente, respirou fundo e lançou uma pergunta que poderia definir o tom final da entrevista. Nicholas, o senhor critica muito a grande mídia, mas e os escândalos envolvendo políticos da sua base? O senhor realmente acredita que a direita representa mudança? Bum! A plateia vibrou. Esse era o golpe clássico. Se Nicholas criticasse a corrupção, teria que admitir erros dentro de sua própria base política.
Se tentasse se esquivar, poderia parecer conivente. Mas ele não hesitou nem por um segundo. Pegou o microfone, ajeitou o paletó e respondeu com calma e precisão. Cabrini, eu não passo pano para ninguém. Se alguém do meu lado errou, tem que ser punido. Agora, o que me intriga é que essa mesma cobrança nunca acontece quando a esquerda está no poder. Bum! O estúdio ficou em silêncio. Cabrini arqueou a sobrancelha e Nicolas continuou com firmeza. Me responde uma coisa, Cabrini. Por que a mídia nunca faz esse tipo de pergunta quando entrevista políticos da esquerda? A plateia murmurava. Por que, quando o PT tem ministros condenados, a imprensa trata isso como superação e não como escândalo? Bum! A plateia entrou em choque. Uns aplaudiam de pé, outros olhavam sem reação. Cabrini ficou sem resposta por alguns segundos. Nos bastidores, os produtores estavam completamente em pânico. A entrevista, que deveria expor Nicolas, havia se tornado um verdadeiro desastre para a narrativa progressista. Cabrini, tentando recuperar o controle, forçou um sorriso e tentou encerrar de maneira mais branda. Bom, Nicolas, nossa conversa foi intensa, mas o tempo está acabando. Vamos encerrar com uma mensagem para os brasileiros. Nicolas viu a oportunidade perfeita para o golpe final. Ele olhou diretamente para a câmera e disparou. Esperança de verdade, Cabrini. É um Brasil onde todo mundo pode falar sem censura e sem narrativa forçada. Bum! A plateia explodiu em aplausos. Nos bastidores, os produtores estavam em desespero. O estrago já estava feito. Roberto Cabrini tentava manter a compostura, mas era evidente que a entrevista não saiu como planejado. Nos bastidores, os produtores falavam nervosamente no ponto eletrônico, tentando encontrar uma maneira de encerrar a conversa sem parecer que estavam fugindo. Enquanto isso, a internet já estava pegando fogo. Nicolas humilha Roberto Cabrini ao vivo. A mídia tentou, mas não conseguiu segurá-lo. A verdade foi dita em rede nacional. Cortes da entrevista viralizavam no YouTube, Twitter e TikTok, atingindo milhões de visualizações em questão de minutos. A Globo tentava minimizar o impacto, mas era tarde demais. Cabrini, percebendo que não havia mais nada a ser feito, forçou um sorriso e anunciou o encerramento. Deputado, obrigado pela sua participação. Foi um debate intenso, mas acredito que o público pôde tirar suas próprias conclusões. Nicolas não desperdiçou a última chance de reafirmar sua posição. Ele sorriu levemente, ajeitou o microfone e respondeu. Com certeza, Cabrini, e a verdade sempre prevalece. Bum! A plateia explodiu em aplausos. O programa foi encerrado com um clima tenso, mas o impacto estava apenas começando. Pós-entrevista. O Brasil em chamas. Assim que a gravação terminou, Roberto Cabrini deixou o estúdio rapidamente, visivelmente incomodado. Os produtores sabiam que tinham perdido o controle da narrativa. Enquanto isso, Nicolas Ferreira pegava seu celular e via as redes sociais explodindo. O melhor debate da TV brasileira. Nicolas detonou a mídia ao vivo. A esquerda perdeu no próprio jogo. Influenciadores comentavam, jornalistas tentavam minimizar o impacto e a audiência do programa batia recordes. A Globo tentou abafar o caso, mas já não havia mais controle sobre a repercussão. A entrevista que deveria desmoralizar Nicolas Ferreira se tornou um dos maiores tiros no pé da grande mídia. E naquele dia, milhões de brasileiros viram, com seus próprios olhos, que o jogo estava mudando. E é isso, meus amigos. O que era para ser uma entrevista investigativa se tornou um massacre ao vivo. Nicolas Ferreira não apenas resistiu, como dominou completamente o embate, deixando Roberto Cabrini sem respostas e desarmando cada narrativa imposta pela mídia. A internet foi a loucura, e essa entrevista já entrou para a história. Agora eu quero saber de você. O que achou desse debate?
Quem saiu vitorioso? Comente aqui embaixo. Sua opinião é essencial. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!